Shalom, shalom. Como vai, pastor Paulo Nascimento? Espero que esteja bem. Meu nome é Luciano, eu congrego aqui na PIB de Serra, no Espírito Santo. E é um privilégio para mim poder participar do teu canal através dessa oportunidade do envio de um vídeo com uma dúvida. E essa minha dúvida está no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Esse belíssimo texto, quando o profeta diz que ele vê o Eterno assentado sobre um alto e exaltado trono. Isaías também menciona o fato de serafins cobrirem o seu rosto e os seus pés. Então, Isaías viu a Deus? E por que os serafins cobriam o seu rosto e os seus pés? Que rosto era esse e que pés eram esses? Os seus próprios rostos e pés? Ou eles cobriam o rosto e os pés daquele que assentado sobre o trono estava? Obrigado, pastor, pela oportunidade. Sou um profundo admirador do seu trabalho, acompanho teu canal. Desejo que Deus continue abençoando a tua vida e a vida da tua equipe do Falando de Bíblia. Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita, eu tenho a alegria de receber o meu irmão da Igreja Batista lá de Serra, Espírito Santo, o irmão Luciano, que tão carinhosamente envia uma pergunta e de forma tão educada quanto os demais, vem nos brindar aqui com uma pauta no Falando de Bíblia, em um texto bíblico, no livro do profeta Isaías. Meu irmão Luciano, muito obrigado pelo carinho, pelas orações e por nos tratar de forma tão honrosa. O Senhor me constrange, mas me alegra ao mesmo tempo por saber que nós estamos cooperando de alguma forma com os nossos irmãos para a edificação do corpo do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada? Falando de Bíblia, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, na divisão profética do Antigo Testamentário, profetas maiores. A galeria profética do Antigo Testamento está dividida em duas partes, profetas maiores e menores. Não é que os maiores sejam melhores que os menores, é pela questão do conteúdo de escrita, ok? Todos foram usados por Deus. Capítulo 6 de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que coisa interessante. A pergunta do nosso irmão é: Isaías viu literalmente o Senhor assentado em um alto e sublime trono? Algumas coisas discorrem no texto que são muito curiosas para nós. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
A primeira coisa que a gente precisa observar aqui é que dentro da tradição judaica, justamente quando se completa um ano da morte de alguém, é quando eles colocam o nome da pessoa na lápide. E aí Isaías é provocativo em dizer aqui que no ano da morte do rei Uzias, é justamente quando ele está completando um ano de morto. E isso os rabinos falam, todo o contexto judaico que vai discorrer sobre os proféticos, vai dizer a mesma coisa. E isso você vai ler da editora Sefer sobre as curiosidades do mundo judaico, que estão ali patentes para nós, e um dos arrazoados é justamente esse. Como lidar com a pessoa que morreu, como colocar a lápide, o nome na lápide, o respeito à memória dos seus serviços prestados enquanto em vida. E Isaías está contando uma experiência de uma visão que ele tem. E aí, isso não é literal, ele tem uma visão. E nessa visão ele vê o céu, assim como Ezequiel, capítulo 1, que viu os céus se abrindo e um ser assentado no trono, que da cintura para cima queimava em fogo e da cintura para baixo continuava a queimar em fogo. E é interessante você perceber que a nuance das palavras parece que é literal. Como é que você explica uma brasa viva tirada do céu, tocando nos lábios de um homem e não causando danos sobre ele? E pelo contrário, está tirando a impureza dos seus lábios, porque a sua argumentação é: eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, ele está dizendo que o meio que ele convive é quem o corrompeu. Você lembra dessa frase? Que o meio pelo qual ele discorre a vida o influencia a ponto de ele ser igual aos demais. E há de se ter cuidado nisso. Porque ele também vê o seraf, os seres que ardem em fogo e que com duas asas voam, com duas asas escondem os seus pés e com duas asas escondem o seu rosto. Vamos a um outro texto bíblico. Êxodo, livro do Êxodo, falando de Bíblia. Capítulo de número 33, verso 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te reconheço pelo teu nome. Verso 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Olha o pedido do Moisés. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa tenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois eu tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Absurdamente. Urashi, o Rabino Shlomo Yitzhak, ele vai dizer que o que Moisés viu foi a sombra do calcanhar de Deus. Que Deus coloca a sua mão sobre o Moisés, foi o grande líder da nação hebraica, o homem que mais teve experiências com Deus na Bíblia e deve ser respeitada a sua história. Deus foi passando toda a sua bondade, Quando ele o viu descostas, não a face de Deus, porque Deus deixou escrito para nós aqui. Não, verso 20 do capítulo 33 do Êxodo: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Só que no livro de Números, no capítulo de número 12, naquela confusão que Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, perceba o que está escrito no verso 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão
a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Verso 7. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Verso 9. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Olha que coisa interessante. No capítulo 33 do Êxodo, vai dizer que nenhum homem pode ver o Senhor e continuar vivo. Mas o Senhor dá testemunho de Moisés, quando Arão e Miriam se levantam contra ele, Números, capítulo de número 12. E ele diz, com qualquer um aí, outro, eu falo através de sonhos e visões, eu me manifesto assim, mas com meu servo Moisés é boca a boca. Claramente, e não por enigmas. Ou seja, olha o nível de intimidade do Moisés com Deus para com os demais. E essa turma aí dizendo que Deus fala com eles toda hora e todo dia. Eu duvido, irmão, que essa turma dos nossos dias, não saindo da pergunta do nosso irmão Luciano, tenha essa intimidade que Moisés teve. Diz para mim, qual desses nos nossos dias a terra abriu para engolir os seus inimigos? Qual destes nos nossos dias o Senhor bradou no alto monte fazer o monte tremer e deu as pedras da lei? Qual desses nos nossos dias, porque revela um nome ou um número de CPF, que um líder lá, que é co-pastor junto com ele, eles revelam todo dia, mas vem falar besteira para mim no Instagram, perguntando se eu não tinha medo de andar na rua, dizendo que eu estava fazendo um desserviço aqui. Eu não estou falando mal de ninguém não, querido, eu estou aqui pela Bíblia, como apologético da fé, eu preciso fazer isso aqui, abrir a Bíblia e conversar com o meu povo, porque chega de ficar andando, prevalecendo com aquilo que o povo não conhece. Aí eles se tornam massa de manobra de vocês. E o que depender de mim aqui eu vou falar, meu irmão. Qual foi o dia que Deus desceu em defesa de vocês? A Miriam se levantou contra o Arão e ficou leprosa. E eu vou dizer para você, eu duvido que Deus esteja com vocês como esteve com Moisés. Mas aí o bobão lá falou que o líder dele era melhor do que Moisés. Porque Deus falava com o líder dele, era todo dia e toda hora. Ô, meu irmão, tá de brincadeira comigo, né? O que eu faço com Paulo apóstolo quando disse assim, conheço um homem, não sei se no corpo ou se fora do corpo, foi ao céu, ao terceiro céu, e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Aí vem uns Zé Manés desse aí, tentar me intimidar, dizendo que, pastor, eu era até admirador do seu canal, mas tu tá falando mal do meu líder. Meu irmão, você conhece seu líder de verdade? Que tanta experiência é essa que ele tem com Deus, que a gente nem sabe qual é o número de casamento que ele tá. Que tanta experiência é essa que ele tem com Deus, que nem a resposta no podcast que ele foi, ele soube dar acerca da tatuagem, da bebida alcoólica. Pelo amor de Deus, gente, isso é guia cego. Mas voltando para a pergunta do meu irmão, Isaías capítulo 6, eu já ouvi alguém dizendo, nos Gideões Missionários, uma certa feita, eu não vou lembrar se foi o pastor Gilmar Santos, quando disse que quando os serafins cobriam o rosto, cobriam os pés e com duas asas voavam, lembrei, foi o pastor Nerildo Acioli. O pastor Nerildo Acioli, numa das suas mensagens, ele disse que com duas asas cobriam os pés em respeito a ordenança da igreja no caminhar de semear a boa semente do Evangelho de Cristo Jesus. Com duas asas cobriam o rosto em sinal de reverência, de ter o privilégio de estar diante do trono de Deus, mas eles cobriam o rosto para não enxergar a glória de Deus por inteiro, pois se achavam indignos. E com duas asas voavam, mostrando a disponibilidade do serviço ao Senhor. Eu estou citando a referência. Pastor Nerildo Acioli, num dos congressos dos Gideões, trouxe essa interpretação. Eu corroboro com ele aqui em parte. E por isso falo. Há uma outra versão, e eu não vou entrar por ela aqui hoje. Numa outra feita a gente conversa. E eu preciso encerrar o vídeo aqui para não me alongar muito na minha resposta. Mas, irmão Luciano, ele tem uma experiência, como nós temos muitas vezes, de termos uma visão. Eu sou assembleiano.
O que mais a gente tem na igreja são experiências com o Espírito Santo. Porque não tem como a gente amar a Deus, ter o Espírito Santo conosco e não passar pela experiência que ele produz em nós. E aí Isaías está contando sobre um ponto da sua vida em que tudo muda a partir daquilo que é o encontro com Deus. Porque eu não acredito em um encontro com Deus em que esse homem não receba as marcas do Senhor. E que a sua vida não seja transformada a fim de que o Senhor o use para um fim específico, para um propósito. O grande problema dos nossos dias é que tem muita gente dizendo que tem experiência com Deus, mas não teve a sua vida mudada. Diz que tem experiência com Deus, mas a sua vida não mudou. Não tem uma nova perspectiva de vida a partir do ponto daquela experiência que ele teve com Deus. E aí Isaías está contando que a partir daquele ponto toda a sua história muda. A partir daquele dia, toda a sua caminhada agora é para o louvor da glória do nome do Senhor. Quer ouçam ou quer deixem de ouvir, ele vai proclamar as verdades de Deus como um nabi, como um profeta. E aí fica aqui a minha resposta para o irmão Luciano de Serra do Espírito Santo. Muito obrigado pela sua pergunta, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelas suas orações com a nossa equipe. Somos carentes da vossa oração. Muito obrigado por nos ajudar a divulgar o Falando de Bíblia. Espero ter colaborado de alguma forma aqui, mas interessante também é você perceber que Deus afina com ele o propósito daquela visão. Ele ouve: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aqui eu vou deixar no ar por que Deus estava falando aquilo e com quem Deus estava falando aquilo, para a gente fazer um vídeo resposta de número 2. Para quem foi aquela voz? Por que Isaías conseguiu ouvir aquela conversa? Isaías se intrometeu numa conversa que não era dele ou era propriamente para ele? E aí ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque todo aquele que tem uma experiência com Deus deseja se envolver com as obras de Deus. Não existe relacionamento com Deus que você não queira se envolver mais e conhecer mais daquilo que Deus está propondo para nós. Deus abençoe nosso irmão Luciano de Serra do Espírito Santo. Que o Senhor continue abençoando a sua casa, toda a sua congregação. Grande abraço aqui do Rio de Janeiro para a Serra do Espírito Santo. E você pode fazer como nosso irmão. Você pode mandar o seu vídeo pergunta para nós. E daqui nós vamos confeccionar um vídeo resposta falando de Bíblia.